só um complemento nessa questão de pregação e tudo mais, né? Apenas dizer que para mim não faz muito sentido o novo argumento que levantaram sobre a questão de fingimento, né? Que para mim é mentira, inclusive, porque a informação que eu tinha era outra, mas em uma dessas tentativas de retorno à pregação, eu me senti realmente ameaçado no sentido de não poder fazer a pregação, não só porque eu seria atacado por pessoas da igreja, não só atacado no sentido argumentativo, mas eu seria mesmo impedido de pregar, porque havia ali outros tipos de, vamos dizer, de pessoas ou de autoridades que de alguma forma, não só eclesiásticas, que me impediram, que eu acho que até proibiriam a pregação, para ali evitar qualquer tipo de confusão. Eu não acho que eu seria só atacado, eu seria até impedido na verdade, né? Sendo que eles tinham dito antes que eu deveria fazer isso, veja só. Agora, um argumento que eu escutei por aí é que na verdade isso seria mentira, eles fingiram que atacariam. Só que aí não faz sentido, né? Porque se eventualmente você quer que eu faça pregação sobre novos elementos bíblicos, depois você finge que impede, não, você deveria realmente liberar a pessoa e não fingir que a impediria. E, aliás, nem fingir que atacaria, mesmo que não fosse para proibir, mas, embora eu acho que isso ocorreria, não só fingir que proibir, mas também não poderia nem fingir que atacaria, né? E esse argumento de fingir que atacar é falso, porque eu já tinha sido atacado antes efetivamente. Aliás, eu tinha sido atacado indo para a atividade, então esse argumento é falso. Fingir que atacar não é verdade, porque eu fui atacado efetivamente, em mais de uma situação. Tudo bem, mas fingir que atacaria no momento da pregação. Bom, eu não acredito nisso. Não é o que o histórico estava dizendo, mesmo na situação do próprio dia. Primeiro ponto, aí haveria a questão do fingimento de proibição, né? O argumento de fingimento de proibição, ele é um pouco mais... um pouco não, ligeiramente, um pouquinho mais crível, né? Mas eu também não acredito nele, porque mesmo que ele fosse verdadeiro, se eles quisessem que eu falasse sobre novas informações bíblicas, eles nem fingiriam que impediriam a pregação. E se eu transportar essa questão para pagamento de dívidas, aí menos ainda, né? Porque se eu devo à igreja falar, no caso sobre mandamentos ou sobre novas informações bíblicas, a igreja nem faria brincadeira com isso, eles não fingiriam nada disso. Vamos fingir aqui que nós vamos atacar. Não, a igreja não faria isso. A igreja só liberaria, ou melhor dizendo, é o que ela deveria fazer. Ela já liberaria a pregação e não teria fingido nada, né? Seja sobre ataques, o que eu acho que não aconteceria, acho que eu seria atacado sim, seja sobre proibição, que eu também acho que eu seria proibido. Mas se há pagamento de dívida, eles não iam ficar, vão fingir que vamos atacar, mas vocês mesmos falaram que tinha que então pagar a dívida, ou eu devia isso, seja a igreja, ou apenas pela questão da preocupação com filhos espirituais. Se fosse assim, a igreja teria liberado e não teria fingido que atacaria ou que proibiria a pregação, que a impediria, né? Uma vez que eles mesmos tinham pedido, ou tinham pedido não, mas tinham repreendido que isso deveria ser feito sem perder a tonalidade, porque eles poderiam pedir com mais mansidão, não, eles queriam fazer de uma maneira a humilhar a pessoa, de uma maneira a repreender. Eles preferem fazer isso dessa forma por soberba, e eles continuaram nessa toada argumentativa, mas se fosse assim, mesmo por repreensão, se eu tenho esse dever, eles não tentariam atrapalhar por proibição, ou por ameaça de proibição, ou por ataque, ou por ameaça de ataque. Seja uma ameaça verdadeira, ou seja apenas um mero fingimento. Mas, o que para mim era uma armadilha, na verdade, tanto que a Bíblia disse antes, mas independente desse argumento, né, que para mim é o mais forte. Mas, além disso, tem que se analisar, nessa questão da repreensividade, que se eles realmente quisessem que a dívida fosse paga, eles não teriam fingido que atacariam, ou fingido que... e sem contar que eu tinha feito isso na rua, então pregação por pregação eu já tinha feito, eu já tinha pagado a dívida. Se for em relação a filhos espirituais, em relação à igreja, talvez aí você poderia fazer uma certa contabilização diferente, mas em relação à igreja, eles não, justamente, se eu devo à igreja, eles não teriam fingido, não teriam proibido efetivamente, e não teriam fingido que iriam proibir a pregação, se eles realmente querem que a dívida seja paga. Até porque seria para o benefício deles, né? Eu seria o devedor, eles seriam os credores. Então, como credores, eles não poderiam atrapalhar o pagamento de dívida, seja por questão moral ou por uma questão efetiva que realmente acontecesse na prática, mas eu consegui fazer de maneira diferente, né? Então, primeiro ponto.
Então, o que desmonta a argumentação. Então, não adianta depois cobrar, não, você não fez ali a pregação completa. Não, mas vocês fingiam que iriam atacar. Vocês não queriam que fosse pago. Senão, vocês não fariam isso. Então, essa é a verdade. Então, mesmo pelo argumento do fingimento, a tese deles cai por terra. E se fosse fingir para ataque, também a mesma coisa. Não fingiriam que iriam atacar se eles realmente quisessem que a dívida fosse paga para com a igreja. Né? Se é que realmente há dívida. Como eu falei, se houvesse a dívida, eles não teriam feito esse fingimento, essa ameaça à pessoa, seja ela fake ou seja ela realmente representando uma verdade. Mas como eu falei, aí mais provavelmente ainda, provavelmente com P maiúsculo, né, no sentido de que eles já tinham atacado antes. Né? Então prova de que lá eles iriam atacar. O ataque haveria. A proibição, eu acho que aconteceria, mas a proibição é um argumento, nesse caso, um pouco mais fraco. Mas não é um argumento fraco em si. Né? Eu também acho que ocorreria, porque agora eles teriam autoridade do lado. Né? Eu acho que ocorreria. E a Bíblia avisou. Agora, em relação ao ataque argumentativo, não tem como dizer que seria fingimento por conta justamente do histórico. Então, para mim, essa tese foi descambada. E eu acho que a proibição haveria. Então, mas mesmo assim, se eles realmente quisessem que fosse feito o pagamento da dívida, eles facilitariam isso e não dificultariam o pagamento. Né? Então, na verdade, eles não são credores. Os credores facilitariam o pagamento e não o dificultariam, não é pela própria lógica da situação. Seja por proibição, seja por ataque. Eles não fariam isso em nenhuma circunstância, se fossem credores de verdade. Né? E em relação por alguma obrigação que eu teria com filhos espirituais, justamente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Obrigação com filhos espirituais. A igreja a igreja, então, seria, como eu falei, seria tão maldosa quanto eu por não ter falado, porque eles estavam atrapalhando que isso fosse feito. Se a igreja, nesse caso, as pessoas envolvidas, não todas as pessoas da igreja, mas se algumas pessoas da liderança da igreja realmente quisessem que isso fosse feito, eles não teriam atrapalhado. Então, eles desejam, ou melhor, eles não desejam que os mandamentos sejam pregados para essas pessoas, até mais do que eu, porque senão eles não causariam nenhum tipo de ataque contra mim. E valeu.